Em janeiro de 2021, eu subi um vídeo aqui para o canal falando da construção de um galpão para 300 poedeiras na época. Esse galpão que vocês estão vendo o vídeo aqui do lado, eu levantei os custos de implantação de construção do galpão. Agora em abril de 2022, a escola está entrando num grande projeto para a construção de unidades experimentais demonstrativas para a agricultura familiar aqui no estado de São Paulo. E eu fiz o orçamento novamente para um galpão de 300 poedeiras. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês os custos de construção e alguns insights sobre a construção de um galpão para 300 poedeiras. E fica comigo até o final do vídeo para a gente comparar qual foi o aumento de custo desse galpão que foi construído no fim do ano de 2020 para esse que a gente vai construir a partir do mês de maio de 2022. E se você ainda não me conhece, eu sou o professor César. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Escola de Avicultores. E para a gente falar sobre os custos e a construção do galpão, eu vou trazer alguns detalhes importantes de a gente pensar antes mesmo da construção, que é com relação ao dimensionamento. Um galpão para alojar 300 aves, eu estou considerando aqui com dimensionamento de 12 por 5, ou seja, 60 metros quadrados. Porém, a densidade seria de 5 aves por metro quadrado. E aqui um insight importante já para a gente começar. A ABNT NBR de 2016, que rege sobre os sistemas caipiras, fala em 7 aves por metro quadrado no máximo. E isso é um ponto importante, a gente chegar na densidade máxima estabelecida pela norma para que eu tenha eficiência no sistema, para que eu otimize todo o espaço. Estou considerando aqui 5 aves por metro quadrado para start, para começo, para quem não tem muita malícia no manejo. Mas dá para ampliar isso até 7 aves por metro quadrado dentro do galpão, considerando o sistema caipira. Uma altura de pé direito aqui de 3 metros e as muretas laterais, como de costume, de 50 centímetros. Outra questão importante é as paredes, no sentido leste-oeste até o teto. Estou considerando isso por conta dos custos que a gente vai ver agora. E nesse sentido, quais são então os materiais e os custos para a implantação de um sistema para 300 poedeiras hoje em dia? Vamos começar olhando para o tijolo. Como eu disse para vocês, o tijolo vai na lateral e também nas paredes leste-oeste. E aqui só para vocês entenderem o mecanismo do vídeo, eu vou trazer os materiais aqui, 800 tijolos, 9 furos, o detalhamento do material e os custos que a gente praticou lá atrás, no fim de 2020, para construir esse galpão que eu mostrei para vocês. E em vermelho, os custos atualizados, o orçamento que eu acabei de fazer para a construção desse galpão de 12 por 5. Por isso eu já queria pedir para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se não é inscrito, porque foi um trabalho fazer esse levantamento total de custos para a implantação. É um número real de abril de 2022. E a gente já pode observar que o custo de tijolo subiu demais. No fim de 2020, ele foi comprado por R$ 520, os 800 tijolos, R$ 520. Hoje em dia, a gente está adquirindo esses mesmos tijolos por R$ 720. Ainda conseguimos pegar uma promoção de 1.000 tijolos, 9 furos, por R$ 900. Considerando 800 tijolos, R$ 720. Outro material que subiu demais recentemente é o saco de cimento. No fim de 2020 a gente comprou cada saco de cimento por R$ 20. Hoje está R$ 38 cada um. Por isso, na construção do galpão de 12 por 5, a gente utiliza em média 23 sacos de cimento, hoje em dia gastando R$ 874 só de cimento. O que a gente gastou lá no final de 2020, R$ 460. Praticamente dobrou de preço o cimento. Agora um ponto que chamou bastante atenção é que a parte grossa dos materiais, ao invés de aumentar os preços, eles diminuíram com relação a 1 ano e meio, aí 2 anos atrás praticamente. 6 metros de areia grossa a gente comprou a R$ 620 no final de 2020 e agora tá R$ 600.
abaixou R$ 20 aí. Assim como teve uma diminuição também nos custos da pedra brita, a gente pagou R$ 320 lá no final de 2020 e hoje está R$ 300. E também abaixou a areia fina, que era de 330, agora 285. Mas é claro, os outros materiais continuaram subindo de maneira acentuada. Se a gente pegar o madeiramento, que é para a construção da parte da estrutura do telhado, que entra a tesoura, as ripas, o caibro, tudo para a instalação do telhado, antes nós gastamos R$ 720. Hoje esse valor está em R$ 1.022. Assim como o eucalipto usado na estrutura. Aqui um outro insight, pelo menos pra gente aqui no estado de São Paulo, tá compensando mais a utilização de eucalipto na estrutura, na construção. Eucalipto a gente pagou lá em 2020 R$ 525, 10 toras de 10 por 12 que a gente chama, de 4 metros de altura. E agora tá R$ 680 esse mesmo eucalipto. Para a construção a gente também usa barra roscada de 1/4 com porca e arruela, hoje em dia R$ 105. E além dessas 5 barras roscadas que nós utilizamos na construção, tem outros materiais que são mais grossos que a gente chama, como a barra de treliça, que passou de 40 para R$ 55. Outro material que explodiu de preço no fim de 2020, em meados de 2020, a gente pagou R$ 1.600 em 23 telhas da medida de 3,05 por 1,10. Isso é importante, a gente tem várias medidas no mercado. A utilizada e a cotada agora recentemente, a de 3,05 por 1,10. E hoje em dia a gente vai gastar para construir o galpão R$ 2.645 de telha, um aumento de pouco mais de R$ 1.000 no mesmo material. A mesma telha que a gente pagou R$ 1.600 lá em 2020, hoje está R$ 2.645. E todos os outros materiais também aumentaram, como o parafuso para telha, hoje a gente está pagando R$ 78,99. A barra de metalon, que o pessoal chama de metalão, 3 barras foram utilizadas na construção lá atrás. Também cotamos elas hoje em dia no valor de R$ 170 atualmente, R$ 170,22. Outra questão importante dos custos é com relação à tela. E a tela, eu queria chamar a atenção aqui, um insight importante para vocês. No galpão que a gente construiu lá no final de dezembro, foi utilizada a tela de galinheiro, que ela não é permitida para registro da granja. Então já é bom fazer de maneira correta, mesmo que não for registrar, se formalizar nesse momento, é importante já utilizar o material adequado para não precisar depois refazer toda a estrutura caso venha se registrar lá na frente. E a gente precisa usar pelo menos a tela de pinteiro. A malha não pode ser superior a 2,45 centímetros. Ou 1 polegada, tem que ser menor que isso. E a tela de pinteiro já contempla aí essa questão. Por isso eu não vou comparar o custo da tela, eu estou usando o mesmo valor de tela, porque é diferente os custos. A tela de pinteiro é mais cara. E meio rolo dessa tela de pinteiro hoje em dia está saindo por R$ 227,50. Além disso também tem outros materiais mais grossos aí, como a barra de ferro 5x16, que passou de R$ 46 lá em dezembro de 2020 para R$ 57,90 nos dias atuais. Além disso, eu também vou considerar aqui na construção, porque eu precisei fazer o orçamento de fato para a instalação do galpão para 300 aves, da caixa d'água, da parte hidráulica e também da parte elétrica. Então a gente vai falar aqui dessa construção contemplando a caixa d'água e a parte hidráulica e também a elétrica. Isso além desse material grosso que a gente está vendo para levantar a estrutura. A caixa d'água também subiu bastante de preço. A gente pagou R$ 229 numa caixa de 500 litros da Tigre lá em 2020. E hoje em dia ela tá R$ 309. Um clorador, aqui outro insight da construção para vocês. O clorador tava R$ 193,32 lá no final de 2020 e hoje em dia ele tá R$ 280.
286 centavos. E o insight que eu comentei com vocês é utilizar esse clorador no fim do cano, já dentro do galpão. É muito importante, clorar a água é obrigatório por lei. E quem usa água de poço ou água de nascente precisa usar um clorador. E é bom usar esse clorador já de final de cano, porque você pode fechar ele para usar um medicamento, uma vitamina, principalmente as vacinas. Então, para vacinar não pode ser água clorada. E é fácil, é só desligar aqui, é só fechar a chavinha para não passar a água pelo cloro e você consegue fazer a vacinação sem dor de cabeça. É muito importante então pensar nesse clorador que é mais prático, a gente já instala ele praticamente dentro do galpão. Isso também garante que a água está 100% clorada. Outros custos que eu estou levantando aqui é com relação à cortina, que também não faz parte da parte grossa da construção, mas é extremamente importante. Eu estou colocando porque eu preciso instalar o galpão com a cortina. Eu não vou considerar outros equipamentos aqui na nossa análise, como bebedouros, comedouros, mas a cortina é fundamental. Manejo de cortina é essencial para o sucesso da atividade. E eu estou considerando aqui o jogo de cortina, porque além da cortina em si, eu preciso da catraca, da roldana, das cordinhas. Tem uma série de materiais que vão junto aí nesse conjunto da cortina para que ela possa ser operada de maneira correta. Levantar ela na hora certa, do jeito certo, abaixar ela na hora certa, da forma correta. Eu preciso de toda essa estrutura. E hoje em dia, todo esse conjunto para um galpão de 12 por 5 está saindo em R$ 615,90. Também teve um aumento expressivo no custo desse material da cortina. Como eu disse para vocês também, vou considerar a instalação elétrica, que está saindo hoje R$ 205,32. O fio de 20 metros de 10 milímetros, duas lâmpadas de LED e dois bocais, que hoje em dia está saindo a R$ 34,25. Outro material que está vinculado aqui à parte hidráulica, de levar água para as aves dentro do galpão, é com relação aos canos, a tubulação que vai levar essa água. E a gente está considerando então 3 barras de cano com 50 milímetros. E aqui mais um insight para vocês. A temperatura da água é extremamente importante. Muita gente erra, põe caixa d'água no sol ou mesmo os canos, a tubulação passa pelo sol, e temperatura de água é um dos fatores que derruba a produção. Eu preciso me preocupar muito com a temperatura da água, que não pode passar 25 graus. E 25 graus nas condições brasileiras é difícil. Uma dica que eu dou aqui para vocês é enterrar essa tubulação. Geralmente a gente enterra 40 centímetros do solo, faz enterrado então os canos para garantir a temperatura mais amena desse cano. Vale a pena e é muito diferente quando a gente trabalha com cano exposto ao sol e cano interno, dentro da terra. E para a gente fechar esse levantamento de custos, vamos olhar para a mão de obra. A mão de obra eu estou considerando aqui R$ 100 por 15 dias, que dá R$ 1.500. Foi o que a gente considerou, que a gente pagou para a construção desse galpão lá em 2020. Eu também estou considerando a mesma mão de obra hoje em dia. Porque, como eu disse para vocês, esse é um orçamento real que eu acabei de fazer para um projeto que a gente vai instalar no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. E é uma comunidade rural e a mão de obra fica entre eles. Então a gente está considerando pagar aí R$ 100 a diária, mas de maneira geral são eles mesmos que vão trabalhar na construção do galpão. São ajudantes e são os pedreiros. Então, para a gente fechar, qual é o total hoje em dia de custos relacionando a parte bruta, o levantamento do galpão, telhado, toda a estrutura, e também a parte de cortina, elétrica e hidráulica? Qual é o custo da construção desse galpão hoje em dia? Se a gente olhar lá em 2020, o custo total desse galpão foi de R$ 8.405,22. Quase R$ 8.500 para construir esse mesmo galpão de 12 por 5 lá em 2020.
E hoje em dia, essa construção não sai por menos de R$ 11.161,14. Então, para construir esse mesmo galpão de 12 por 5 para alojar 300 aves, pensando na densidade de 5 aves por metro quadrado, estamos gastando um pouco mais de R$ 11 mil, o que dá um aumento aí de R$ 2.755 no custo de construção. E o que equivale a 30%, mais de 30% de aumento na construção do galpão, considerando o fim de 2020 para hoje, abril de 2022. É uma diferença considerável pensando nesse período, mais de 30% de aumento na construção, com os mesmos materiais. E agora eu vou fazer o levantamento, o orçamento da área de pasto, toda a estrutura para a gente montar a área de pasto para as 300 aves. E se você quiser que eu faça um vídeo considerando os custos da área de pasto, deixa aqui nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer questão, pode deixar também nos comentários que eu respondo. Um grande abraço a todos e a todas!